alegria, iniciamos este momento de culto, onde nós nos achegamos na presença de Deus com aquilo que nós trazemos no nosso coração. Se você está no momento difícil da tua vida, Deus o recebe. Se você está enfrentando um momento de doença, se achegue na presença de Deus. Se você está num momento muito feliz da tua vida, se aproxime de Deus com o coração agradecido. Que nós possamos, assim como nós estamos, aquilo que nós estamos carregando no nosso coração, nos achegar na presença de Deus. Que Deus acolha cada um de nós. Saúdo a cada um de vocês com o versículo lema desta semana, de João, capítulo 6, versículo 68, onde Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós celebramos este culto em nome e na companhia de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Juntos, louvemos ao Senhor. De um modo especial, queremos cantar junto com as crianças. Aproveito para pedir a você, papai, mamãe, aos tios, tias, padrinhos e madrinhos, os responsáveis pelos pequeninos, que vocês, nesse tempo de pandemia, que nós não estamos tendo culto infantil, que vocês possam contar as histórias bíblicas para as crianças, cantar as musiquinhas, para que elas possam crescer aprendendo sobre Deus, aprendendo sobre o amor de Deus. Vamos cantar junto? É bom, é muito bom. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. É bom. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Seu nosso Deus e amado Pai, nos achegamos na Tua presença neste momento, clamando, Senhor, que Tu venhas falar conosco, que Tu venhas, Senhor, transformar aquilo que precisa ser transformado. Tu conheces, Senhor, cada um de nós. Tu sabes, Senhor, de nossas necessidades. Tu sabes, Senhor, também das nossas falhas que foram cometidas em palavras, em pensamentos e em ação. Rogamos, Senhor, o Teu perdão e a Tua misericórdia. Venha nos limpar, venha nos purificar. Tenha piedade, Senhor, de cada um de nós. Tenha misericórdia, Pai. Nós clamamos em nome de Cristo Jesus. Que a Tua palavra ela venha encontrar um coração preparado para produzir os frutos do Teu Espírito Santo. Chegamos, Senhor, na Tua presença, assim como nós já falamos em humildade, pois sabemos que somente em Ti nós temos a salvação e a palavra que nos dá a vida eterna. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu Te siga, responde-me aqui. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu Te siga, responde-me aqui. Leitura de Romanos, capítulo 8, versículo 26 ao 39. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar,
Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até aqui, leitura da palavra do Senhor. Quero deixar algumas perguntas aqui para que nós possamos ir refletindo sobre elas no decorrer da mensagem. Você conhece verdadeiramente Deus? Você sabe o que Deus diz e disse? Você consegue percebê-lo na tua vida? Você sabe por que você vive hoje? Você consegue compreender o sentido da tua vida? Você tem certeza do amor de Deus na sua vida? O que te motiva a adorar Deus? Romanos é uma carta escrita por Paulo aos cristãos gentios que viviam em Roma. Convido você a ler o livro de Romanos. Tire essa semana, ou se você quiser ler um capítulo por dia, em 2 semanas, você conclui a leitura. Mas garanto a você que quando você começar a ler o livro de Romanos, você vai sentir vontade de continuar lendo. Então, em 1 semana, você conclui essa leitura. Então, tire esse tempo agora de quarentena, onde nós muitas vezes dizemos, não sei o que vou fazer, e agora? Então, tire esse tempo, leia Romanos. Perceba aquilo que Deus fala através de Paulo para a tua vida. Aproveita esse tempo de quarentena, aproveita o máximo para aprendizagem, para abrir os conhecimentos, para nos aprofundarmos na palavra de Deus. Romanos é a leitura que eu indico hoje para essa semana ou no decorrer desses dias. Paulo era perseguidor dos cristãos.
Isso nós vemos lá em Atos, capítulo 8, versículo 1 adiante. Mas no capítulo 9, nós vemos a conversão de Paulo. Então, de perseguidor, Paulo passa a ser perseguido. Paulo sentiu na pele o que era servir ao Senhor. É o que ele relata lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23c ao versículo 29. Paulo diz: tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes. E uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigo de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Por isso que Paulo, no nosso texto de hoje, ele pergunta: quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Paulo não fala do sofrimento como deve ser assim que acontece com as pessoas que sofrem, que passam por perseguição. Não. Paulo, ele está falando daquilo que ele está vivendo na pele, daquilo que ele está passando. E com isso ele nos encoraja a nos manter firmes também nos nossos momentos de perseguição, nos nossos momentos de desânimo, nos nossos momentos em que nós achamos que nada vale mais a pena, não vale a pena mais seguir a Jesus Cristo, a amar a Deus, a fazer o bem. Paulo diz: não é o sofrimento que vai nos separar do amor de Deus, não é a morte que vai nos separar, nem a morte é capaz de nos separar do amor de Deus. Perceba, nem a morte pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Mas, se você se distanciar de Deus, isso sim pode te afastar de Deus. Porque Deus, ele não nos obriga a crer no seu amor. Mas para que Paulo tivesse essa certeza do amor de Deus, para que Paulo pudesse enfrentar todos esses sofrimentos, todas essas provações, ele precisava conhecer este Deus. Ele precisava ter intimidade com Deus. Ele não tinha aquela conversa: oi Deus, bom dia Deus, tchau Deus, até amanhã Deus. E aí Deus, como é que está? Aqui está tudo bem, está tudo jóia. Não era esse tipo de conversa que ele tinha com Deus. Não era aquela conversa de alguns segundinhos, não. Paulo tinha intimidade com Deus. Paulo conhecia esse Deus. Paulo falava com certeza da fé dele. Paulo enfrentava as dificuldades por causa da fé que ele tinha em Deus. Como é que está a nossa fé?
Essa fé, ela é alimentada, ela é fortalecida através do relacionamento com Deus. E agora, eu quero deixar mais uma pergunta. Como está o teu relacionamento com Deus? Como está a tua intimidade com Deus? Você dedica tempo para falar com Deus? Você dedica tempo para ouvir Deus falar? Você dedica tempo para estudar a palavra do Senhor? Como está este teu relacionamento com Deus? O texto que nós acabamos de meditar, ele fala que não há sofrimento, não é morte, nada disso vai nos separar do amor de Deus. Isso significa que nós vamos passar por perigo, por perseguição, por traição, enfim, vamos passar por momentos difíceis. Deus não está dizendo, olha, meus filhos vão passar uma vida no mar de rosa, uma coisa maravilhosa. Não, Deus não diz isso. Mas a palavra está dizendo que essas coisas não vão nos separar do amor de Deus. E só conseguem passar por essas tribulações e ainda se manter firme com Deus aqueles e aquelas que têm o seu relacionamento firme com Deus. Quando eu era menor, eu ouvi um exemplo que eu carrego comigo do mar. O mar era Deus, né? Então, e eu vou buscar a presença de Deus. Aí eu vou lá com uma colher, né? Eu busco uma colherzinha e vou lá, né? Volto para casa. Depois eu vou lá e busco mais uma colherzinha. E alguém disse assim, mas por que eu vou com uma colherzinha? Vai de balde, busca a presença de Deus com balde, toma um banho, mergulha na presença de Deus, tenha interesse, tenha vontade, busque a presença do Senhor, não com colherzinha, mas vá com balde, dá um mergulho, aprofunde-se no conhecimento deste Deus, na intimidade deste Deus. Que este Deus, ele te fortaleça, assim como ele fortaleceu Paulo em meio aos sofrimentos. Que este Deus, ele aumente a sua fé para que você possa passar por todas as tribulações, por todos os perigos e ainda se manter firme. Que Deus te dê sede e fome da sua palavra, para que assim nós possamos buscar Deus com vontade, com alegria e com disposição. E que com a nossa vida nós possamos falar deste Deus que não abandona os seus filhos. Que nós possamos, com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de agir e de pensar, expressar às pessoas que estão à nossa volta o amor de Deus que é demonstrado através de Cristo. Em resposta à palavra do Senhor, queremos juntos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
Senhor nosso Deus e amado Pai, queremos neste momento clamar por todas as famílias, Senhor, que muitas vezes se tornam alvo do inimigo. Que o Senhor esteja as protegendo, esteja, Senhor, dentro de cada lar acampado com os teus santos anjos. Dê sabedoria e discernimento aos pais, que eles possam educar os seus filhos da melhor forma, sempre conduzidos pela tua sabedoria. Esteja, Senhor, junto com os filhos, que eles também tenham esta humildade em respeitar os pais. Cuida, Senhor, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das pessoas, Senhor, que estão na área de risco, que elas também possam se conscientizar do cuidado, que as pessoas que estão em volta delas também possam cuidar delas. Pai, rogo por nosso país, pelos nossos políticos, que eles também possam agir com misericórdia pelo povo e não agir com egoísmo. Venha, Senhor, cuidar do teu povo. Nós clamamos por tuas misericórdias. Em nome de Cristo Jesus. E tudo mais que nós queremos pedir e agradecer, nós incluímos na oração que Jesus, o teu Filho, nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos todos em paz e sirvamos ao nosso Deus com alegria. Guia-me, ó Senhor, na fulgurante luz, dá-me mais do amor que a glória me conduz. Guia-me com tua mão, Senhor, guarda-me do mundo enganador. Guia-me, bom Jesus, descanso eu terei. Rege-me pela luz que vem de ti, meu Rei. Guia-me com tua mão, Senhor, guarda-me do mundo enganador. Guia-me, Salvador, na tua santa lei. Guarda-me em amor, teu nome bendirei. Guia-me com tua mão, Senhor, guarda-me do mundo enganador. Guia-me